Olá, eu sou Renzo Cantoni, sou gestor de investimento. Iniciei minha carreira no mercado financeiro em 1984 na Suíça. E a Alternativa Global é o lugar onde você vai encontrar informações relevantes que possam lhe ajudar no seu processo decisório quando se trata de investimento internacional. O domicílio dos investimentos, ele completa esse tripé. Você tem seu domicílio fiscal, o domicílio da conta e o domicílio dos investimentos. Esses três pontos são importantes. Aqui no Brasil, quando você procura para ter uma conta internacional para investimento, tem bastante oferta, Avenue, C6, o Itaú, o Bradesco, enfim, basicamente quase todos os bancos que têm um pouco mais de relevância oferecem esse tipo de serviço. Agora, o que é interessante, quando a gente olha, basicamente a maioria oferece abertura de conta nos Estados Unidos. Então aqui, por exemplo, o Avenue do Itaú, por que investir em ETF americanos? Essa é a plataforma Nomad. Também opte por ETFs americanos. Aqui o Banco Inter também faz ETFs, REITs e ADRs norte-americanos, listada na Nasdaq ou a NYSE. O C6 também fala dos investimentos global norte-americanos. O BTG Pactual também fala dos ETF americanos. Aqui, buscar retorno no mercado americano. Né? Eles têm... Enfim, a maior parte dessas instituições brasileiras tem parcerias com um parceiro lá fora, né, que permite abrir uma conta. Pode ser um banco, pode ser também uma corretora, ambos, e oferecer os serviços de investimentos. O Bradesco, tem o Bradesco Invest US, aí isso é a estrutura do Bradesco, né? A plataforma, a porta de entrada. Eles têm uma parceria com a BlackRock e Interactive Broker como custodiantes. A XP também, ela tem sua própria infraestrutura e, de novo, a Bolsa de Nova York com mais de 10 mil ativos. Enfim, o grande foco é o mercado americano e os ativos americanos. Aí eu acho interessante, o Swissquote tinha publicado um artigo algum tempo atrás, não estou achando mais no site, mas eu guardei o artigo. Aí o título é Evita ETF, fundos americanos, a menos que você queira acabar como Al Capone. Enfim, pode parecer um pouco violento, eventualmente eles receberam um puxão de orelha, não sei, não estou achando o artigo mais no site deles, mas eu tinha guardado. E tem alguns pontos que são importantes também lá dentro. Somos gestores, né, credenciados dentro dessa instituição. Então, a gente olha com detalhes todas essas diferenças. Mas eu acho importante examinar as razões porque você tem uma instituição financeira que escreveu esse tipo de artigos. Aí eu volto ao seu domicílio da conta, domicílio dos investimentos. Aí eu tinha falado que o domicílio da conta é ele que vai reger a parte de sucessão. Então, nos Estados Unidos você tem essa parte de imposto sobre herança, potencialmente, porque dependendo dos investimentos, você pode acabar, os seus herdeiros podem acabar pagando até 40% de imposto sobre herança para o leão americano. Isso é a razão, é in situ assets. Então,
pode procurar os outros vídeos para entender melhor o que isso significa. Mas também tem um outro aspecto nesse site, Bogleheads, que é uma boa referência. Eles falam aqui que uma das diferenças principais é que nos Estados Unidos, quando você tem um veículo de investimento que oferece diversificação, que é americano, que tem um ISIN, um CPF americano, isso significa que, pela lei americana, ele precisa distribuir os lucros para os cotistas. Ou seja, ele tem que distribuir um dividendo. Aí, dependente do tipo de subjacente que tem lá dentro, a grande parte desses dividendos pagos são sujeitos a um imposto na fonte de 30%. Até também, você pode ver aqui, o BlackRock confirma isso, distribuir pelo menos 90%. E tem ainda algumas pequenas pegadinhas, porque dependendo do tipo de fundos e equity e fixed income, ele poderia estar sujeito, às vezes, a também um capital gain tax, um ganho sobre o capital, um imposto sobre o ganho sobre capital, mas do jeito que eles estão administrando isso, fica mínimo. Ou seja, eles conseguem otimizar isso. Mas pode ser que aconteça, porque cada fundo, que seja ETF, fundo, qualquer veículo de investimento, ele tem um certo número de cotistas, que pode variar, e também de cotas, que pode mudar. Então, em função disso, isso pode impactar o resultado também. Na verdade, os fundos que não são veículos de investimento, que não são americanos, que não têm um CPF americano, ISIN americano, como a gente fala, eles não têm essas regras obrigatórias de distribuição. E isso eu acho um grande diferencial, porque, primeiro, em relação ao domicílio do investimento, se você pega um ETF, um fundo europeu, ele não vai estar, vários não vão estar sujeitos a 30% de imposto na fonte, em relação aos Estados Unidos, mais 15%. Então a gente está falando já de uma boa diferença. Além disso, esses fundos oferecem a exposição ao mercado americano também, mas eles não são in-situ assets, e isso que faz uma diferença. Então, em caso de sucessão, não entra dentro do bolo de potencialmente ser sujeito ao imposto sobre herança americano. Como eu falei no outro vídeo, eu tinha mostrado o exemplo do PB Research, que são portfólios compostos de poucos ativos, na verdade, poucos fundos ETF, você consegue fazer uma boa diversificação também. Essa aqui do Risk Parity, não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas só estou mostrando que o processo pode ser simplificado e otimizado também. Aqui com 4 ETF, um de commodities, bonds, ações e cash. Você vê que as proporções mudam em relação às regras estabelecidas e você pode ter um bom desempenho também. Então, eu acho que quando a gente volta essa questão de usar ETF americano, eu acho o mercado americano super dinâmico, para alguém que é super ativo, que compra e vende, enfim. Essa questão do dividendo, eventualmente, não faz muita importância. Mas, para quem é investidor, isso faz diferença. Então, quando eu vejo a maneira como as coisas estão estruturadas entre as várias plataformas, enfim, mostrando
porque investir em ETF americano, ou opte por ETFs americanos, eu não sei se é a coisa mais correta. Pessoalmente, eu prefiro usar ETF europeus com esse propósito de investimento, porque você tem o imposto na fonte que é menor, em relação ao mercado americano, principalmente, e você também pode ter fundos que são cumulativos. Então, isso faz uma grande diferença. O acumulativo faz que o dividendo não está sendo pago, ele está sendo reinvestido lá dentro. Então, é um ganho de eficiência fiscal. Também, você pode imaginar o seguinte, você pode ter um fundo de ações, por exemplo, ou outros que reinveste o dividendo, e dentro do seu imposto de renda, vamos supor que você guarda isso durante 10 anos, você só vai pagar o imposto no momento de resgatar, só isso. Então, te custa menos, te dá menos trabalho, eu acho melhor. Aqui vou lhe mostrar alguns exemplos para você melhor visualizar isso. Aqui é o EWZ, é um fundo que lá fora, um ETF norte-americano sobre a Bolsa Brasileira. Então, em preto, você está vendo aqui o preço da cota, o que é normal, é assim que se faz, ajustado pelo dividendo, quer dizer, como se fosse reinvestido. E embaixo você vê o preço da cota ex-dividendo, ou seja, depois do pagamento do dividendo. Então aqui, em 10 anos, você tem um retorno de 42%, 45%. E aqui você tem um retorno negativo de 12%, grosso modo. Ok, tudo bem, você recebeu o dividendo, mas pagou imposto também na fonte, ok, mercado americano. Mas você perdeu uma eficiência tributária, eu acho. E também em termos de custo operacional. Aqui, por exemplo, você tem um fundo de renda fixa de debêntures norte-americanos, ou em dólar, de qualidade correta, tá? Investment grade, como a gente fala. Então, você vê a diferença. Em 10 anos aqui, basicamente quase 0 a 0, e aqui 26%, 27%. Aqui eu pego uma carteira totalmente diversificada, basicamente que representa a totalidade do mercado de debêntures americanas, que seja empresa e governo. De novo, a gente vê uma boa diferença. Quem recebeu o dividendo, ok, gozou do dividendo, pagou imposto na fonte, provavelmente, e você vê a diferença que isso dá. Aqui um fundo que representa o mercado acionário mundial, todas as bolsas, todos os mercados. Então, em 10 anos, quem recebeu dividendo teve uma valorização de 90%, e quem reinvestiu o dividendo está dando em torno de 140%, 137%, 138%. Na realidade, a maior parte dos países do mundo, eles pegam um imposto na fonte sobre pagamento de dividendo com um propósito, é que você mora no país e recebe dividendo de uma empresa, você tem que reportar esse pagamento de dividendo para o seu imposto de renda. Então,
Muitas vezes o imposto na fonte é para você fazer a declaração corretamente e compensar isso dentro da sua renda. Agora, quem não consegue compensar, aí fica um presente, entre aspas, para o leão do país em questão. Mas tem bastante países que têm acordo contra a bitributação, enfim, fica um pouco mais complicado. Novamente, eu acho melhor você usar veículos de investimento cujo domicílios permite ter essa acumulação e também que seja com uma tributação menor. Agora você tem que verificar como cada estrutura também funciona, porque, como eu falei, nos Estados Unidos você tem corretora, você tem banco. Tem diferenças. Agora, não é todas as corretoras, nem todos os bancos que dão acesso a esse tipo de veículos de investimento com um domicílio que permite, que ofereça esse tipo de vantagem. Agora, quando eu comparo, por exemplo, os bancos na Suíça, tipo o Swissquote, que realmente é uma plataforma aberta, como eu mostrei, e outras, você tem acesso realmente também ao mercado americano, mas também a tudo o resto. Eu acho que traz mais flexibilidade. Aí eu volto novamente a essa parte de como você estrutura uma carteira. Tudo bem, cada um tem seu gosto, né? Pode fazer de maneira diferente. Mas eu acho que existe também um processo que permite simplificar, tendo ampla diversificação. Se você quer ficar mais focado em algumas coisas, pode fazer também, isso não tem problema. Mas eu acho que uma certa simplificação é boa. E também, se você tem... A questão não é só querer comprar o ativo correto. A questão é fazer isso corretamente, para poder evitar surpresas desagradáveis lá na frente. Nossa, eu poder ter comprado esse mesmo ativo, esse mesmo mercado, e ter um efeito cumulativo, e também um impacto fiscal menor, porque o imposto na fonte é reduzido. Agora, quando a gente volta aqui, o tal do índice dos assets, você tem, por exemplo, se você comprar, eu acho que eu vi os exemplos através de bancos na Suíça e contas na Suíça. Se você tem, por exemplo, um ETF que replica bônus do Tesouro Americanos há 1 ou 3 anos, sei lá, os mais curtinhos, Treasury Bills, o que eu observei é que o dividendo fica isento do 30%, o que faz sentido para mim. Mas eu acho mais inteligente usar um fundo que acumula, porque você tem o efeito composto, juros sobre juros, a longo prazo. Também você acaba diminuindo também esse risco aqui, eu acho. Enfim, no longo prazo, quando a gente olha essas diferenças, é mais dinheiro no seu bolso. A verdade é essa. E mesmo, por exemplo, você pensa em viver de dividendo. Ok, tem empresas no mundo inteiro que pagam dividendos interessantes. Cada país tem sua tributação diferente. Agora, eu acho mais fácil você vender cotas, apurar uma vez, sei lá, durante o ano, o que você está precisando,
em vez de fazer essa contabilidade para cada dividendo. Sei lá, acho que é mais fácil o cupom de juros de uma debênture. Então, novamente, quando você pensa em abrir uma conta, ou já tem uma conta, eu acho que é importante você pesquisar qual é o leque de possibilidades que estão sendo oferecidas. Se fala em 10 mil possibilidades, mas às vezes dentro das 10 mil não é ideal também. E eu acho também não precisa de tanta coisa, é preciso de fazer as coisas da maneira correta, pelo menos esse é meu ponto de vista pessoal. Enfim, eu vou fazer outros vídeos no qual eu vou abordar essa temática mais a fundo. Eu espero que essas informações foram relevantes para você. E se precisar, como eu falei, eu sou gestor também, você pode entrar em contato aqui com a gente, quer tirar algumas dúvidas. Temos bastante experiência, isso não quer dizer que a gente é capaz de responder a todas as perguntas também, tá? Obrigado.